A Olimpíada do Rio de Janeiro é o assunto do momento. Mais de 200 países, estrutura impecável e que venceu toda a adversidade das críticas com uma cerimônia de abertura luxuosa. Mas, fora dos holofotes, outras Olimpíadas, as escolares, vêm sofrendo com o drástico corte de verbas em 2016. E é esse o assunto de hoje do CPP em Revista, com a participação da primeira vice-presidente da entidade, professora Loretana Pancera. Maior competição do gênero no país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que neste ano terá participação recorde de 18 milhões de alunos de 47 mil escolas, é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática Aplicada. O evento custa 53 milhões de reais, 60% do orçamento do Instituto, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E neste ano, ainda não recebeu nada dos recursos previstos. Programas de formação e capacitação de professores que aconteciam dentro das Olimpíadas deixaram de pagar ajuda de custo aos colaboradores para oferecer isso de forma voluntária. Já a Olimpíada Brasileira de Astronomia enfrenta corte de 50% da verba que recebeu do CNPq, órgão federal de incentivo à ciência. Para manter a premiação aos 50 mil primeiros alunos, a organização recorreu a uma vaquinha virtual para conseguir comprar as medalhas, que custam R$ 3. Já a Olimpíada Nacional de História, feita pela Unicamp, teve corte de 35%. Por isso, a organização reduziu de 1.200 para 1.000 o número de finalistas selecionados para a fase presencial devido ao alto custo para a correção das provas. Os organizadores da OBMEP, por exemplo, lamentaram a desvalorização do evento, justo agora que o Brasil é referência em Olimpíadas de Matemática e que tem cada vez mais alunos interessados em participar. Em um ano de crise, em que momento é necessário cortar verbas da educação? Olha, Vivian, uma coisa, outra coisa. No caso da Olimpíada, essa Olimpíada que está acontecendo agora no Brasil, né? Mais na cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa que nós vamos assistir, não vamos viver para isso, no outro século, não é? Porque é uma coisa assim, momentânea, não é? É claro, no caso da abertura, foi lindíssima, maravilhosa, e o Brasil mostrou ao mundo do que nós somos capazes também para organizar uma Olimpíada esportiva. Só que em detrimento de outra Olimpíada que é muito mais importante, que é a Olimpíada da Matemática, a Olimpíada da Astronomia, porque nós ficamos sabendo que até as medalhas que são entregues aos alunos, né? Milhões de alunos vão participar, é feito através de uma arrecadação virtual, como eu disse. Não existe verba para isso, especial para isso. Já na Olimpíada Esportiva, as medalhas são oferecidas, são dadas. Então, não existe uma economia nessa parte, né? A impressão que dá é que você dá mais valor à Olimpíada 2016, que é essa que está acontecendo, do que a Olimpíada da Educação. Eu acho que no momento em que o país está numa crise muito grande, está começando a melhorar, não deve ser cortada verba nenhuma da educação. Eu sou contra, a minha entidade é contra, que educação é educação em todos os pontos. Seja através da Olimpíada da Matemática, da Astronomia, de História, de Geografia, mas é a formação do indivíduo, né? Comparando-se as duas Olimpíadas, a outra, como eu falei, é momentânea. Está acontecendo, daqui a uns dias acaba, depois ninguém mais lembra. Ao passo que a Olimpíada Pedagógica, a Olimpíada da Matemática, de outras disciplinas, era a formação do indivíduo, não é? Então, eu acredito que, nesse ponto, há essa falha muito grande. Dá-se valor muito mais, no momento, a essa Olimpíada
Não que eu seja contra. Não que eu seja contra, porque o nosso país nunca esteve tão em evidência como agora, por causa da Olimpíada da Matemática, não, por causa da Olimpíada Esportiva, não é? Nunca esteve tão em evidência e muito bem representado. Mas eu acho que não é o momento de se cortar verba em nenhum momento, em nenhum instante na educação, porque por mais verba que se aplica na educação, sempre é pouco. E outra coisa, nunca se viu 18 milhões de alunos, gente. É aluno, é uma quantidade muito grande. Nós temos que aproveitar isso, porque é o futuro da nossa juventude, que, aliás, a juventude está, assim, muito incerta, muito indecisa. Por quê? Justamente por causa dessas pequenas coisas, qualquer coisa se corta a verba da educação. Por que não cortar de outros setores? Por que só da educação? Eu condeno qualquer corte de verba da educação, da saúde e da segurança. Porque os outros setores da administração pública, seja federal, seja estadual ou seja municipal, qualquer corte de verba vai prejudicar quem? O povo. E é o povo que mantém o nosso país. Aquele povo trabalhador que levanta de madrugada para poder tocar a vida para frente. Então, olha, a pergunta que você fez, nesse ano de crise, não se deve cortar a verba da educação, de jeito nenhum. Agora, a outra é lazer. A Olimpíada Esportiva é mais lazer do que pedagogia. Então, eu sou contra qualquer corte de verba. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. E o CPP em Revista fica por aqui. Essa informação foi relevante para você? Então inscreva-se no nosso canal e curta nossos vídeos. Até o próximo programa.